Curta meditação. Nossa pregação hoje vai ser um pouco curta. Vamos estar ministrando às famílias ao final dessa pregação. Salmo, capítulo de número 127. Você é linda. Que bênção, aleluia. Livro de Salmos, capítulo número 127. Aleluia. Você achou? Eu vou ler os versículos ímpares, peço por gentileza que os irmãos leiam os versículos pares no livro de Salmos, capítulo número 127. Aleluia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Juntos. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Aleluia. Curva a sua cabeça, por gentileza, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, chegamos diante da Tua palavra nessa manhã, para nela meditar. Fala aos nossos corações, ó Pai. Obrigado pela liberdade de culto, pelo livre acesso, temos o Teu Evangelho, em o nome de Jesus. Glória a Deus, a igreja pode se assentar. Aleluia. Melhorou? Bacana. Família é uma coisa muito interessante. Nos dias de hoje, nesse momento da nossa sociedade, onde nos é cobrado tanto consumo e alta performance, nem sempre nós temos sido um parente, um familiar muito bom, porque estamos um pouco mais cansados do que ficávamos no passado. Quem se cansa mais nos dias de hoje? Se fadiga mais? Antigamente fazia tanta coisa, e hoje você tem a percepção que parece que está faltando tempo para que seu dia seja produtivo. E fazer parte de uma família, nos dias de hoje, num grupo de WhatsApp de família, então, rapaz, que desafio. O grupo de WhatsApp da minha família não sobreviveu um ano. Não aguentou. Quem ainda tem grupo de WhatsApp da família? Quem já teve um grupo que foi desfeito, tanta confusão que teve? Ah, legal, tamo junto. Minha tia toda doentinha no hospital, a minha prima colocando as fotos dela toda retorcida no UTI, sem o mínimo de pudor, botar um paninho. Aquilo me deixou tão chateado que eu falei, que desnecessário, né? Além de brigas, desavenças, assuntos mal resolvidos, parece que a internet trouxe às pessoas o poder de mandar as indiretas que não podiam enviar nos anos 80, nos anos 90. E às vezes a paz acaba saindo. É um desafio muito grande poder manter a paz dentro do ambiente da nossa família. E na maioria das famílias, nós temos de 3 a 4 gerações. Quem aqui tem bisavó? Tá ficando raro. Avó. Todos meus já partiram, não é? É muito bacana a gente poder ver que os anciãos da família, nos encontros de família, eles olham para a família assim, quase que, parece Poderoso Chefão. Aquele olhar assim, mas ao mesmo tempo assustado, porque as coisas mudaram. As coisas estão muito diferentes nos dias de hoje. Então, nossos filhos. Quem aqui tem filhos que acha que sabe mais do que você? Estamos juntos. Eles estão na terra com a metade do tempo de vida que você tem. Mas eles possuem uma estranha percepção. Nós sabemos das coisas. Meu pai não sabe de nada. Que bom. Pensei que era só comigo. Eu tive que provar para minha filha que a cantora que ela escutava fazia referência a mais de 3 CDs dos anos 70 a 80 que eu já havia escutado. Eu botei para ela, foi eu e a Sara discutindo sobre K-pop, né? Falei, filha, tudo isso é cópia. Como assim, pai? É inédito. Não, filha, é cópia. Escuta aqui. Tem todos os grupos, né? Então, e eles aprendem que a gente sabe um pouquinho mais do que eles. Às vezes eles aprendem sofrendo. Mas o papel dos avós é um só. Estragar, mimar e dizer sim para tudo que os pais dizem não. Meu pai falava assim, eu fico com a sua filha até ela começar a chorar. Quando ela começava a chorar, ele entregava. Minha mãe acalmava, ele pegava de novo e doce, chocolate. Todo dia na farmácia, né? Meu pai, antigo pastor Francisco, né? Fundador dessa igreja, ele pegava a Sara e a Ana e ia escondido na farmácia
Sara, Ana e Manoel ainda, né? Pequenininho todo mundo, para poder comprar doce, Coca-Cola, só coisa que a gente não podia comprar, amém? Tios e tias têm uma participação muito importante. São eles que contam os podres do seu pai todinho, da juventude dele para você. Você fica sabendo de tudo. Você acha que seu pai e sua mãe são descoladinhos assim? Não. Já passou vergonha, já chorou por causa de namorado, já chorou por causa de namorada. Todo mundo tem uma história de sofrência. Mas os tempos estão mudando. E é normal você, avô, você, pai e mãe, às vezes parar e se assustar. Porque as coisas estão um pouco diferentes. Fala para o seu irmão, o mundo está meio estranho. Fala para ele. E agora que o alvo desse culto é proteger a família. Meu propósito hoje de trazer você aqui é para que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Deus traga as bênçãos sobre a sua família. E a Bíblia, ela fala que a nossa fé é racional. A nossa fé não é emoção. Apesar de existirem momentos de contrição durante o culto, sim. Às vezes uma letra que nos confronta, que nos chama a um conserto, né, que nos traz cura. Eu creio que se existe momentos, sim, que nós choramos, abrimos o nosso coração, né, nós colocamos aos pés do Senhor. Mas nós temos que pensar sobre aquilo que nós fazemos dentro da igreja. Nós temos que pensar sobre aquilo que nós fazemos na nossa vida. E por que então que lá fora estão lutando tanto contra a família? Já se perguntou? Por que no carnaval fizeram a imagem de uma latinha como se família fosse algo a ser debochado? Quem presenciou isso? Essa alegoria debochada. Por que esse esforço? Por que esse esforço para debochar da família? Por que estão lutando para aprovar leis para poder matar uma criança dentro do seu ventre? Porque o Estado processou uma família em 1,4 milhão de reais porque a família estava educando o seu filho em casa. Casamento sendo colocado como perda de tempo, liberdade. Deixa eu falar uma coisa para você. Filho é a melhor coisa do mundo. Vocês viram essa princesa aqui vindo aqui? As minhas já cresceram, já passou. Eu fico triste. Às vezes eu vejo aquela pessoa gigante que já me passou já. Está difícil carregar no colo. Eu tinha que pegar as duas no braço. Agora a coluna eu faço. Mas depois saio discretamente. Ai, minha coluna, ai, minhas coisas. Mas na hora que eu tenho que pegar cada uma no braço, pego ali, finge aquela pompa de, né? Eu sou macho aqui, ó, eu carrego. Né? Mas depois eu sinto as dores e o Dorflex que resolve no final do dia. O tempo passa, mas se nossas mães dissessem meu corpo, minhas regras, e você não tivesse existido, seria algo muito triste, não é? Olha quanta gente bonita. Olha para a direita. Quanta gente bonita. Olha para a esquerda. Se chamar de feio é pecado, amém? Pode chamar seu irmão nem de tolo, mas é isso. É uma alegria que não se mede, mas o mundo está cansando você de tal forma, está te sobrecarregando de tal forma, que você está olhando para a sua família, ai, estou cansado. Eu e minha esposa tivemos uma DR na fila do mercado essa semana. Foi incrível, porque ela começou a fazer carinho nas minhas costas. É uma coisa que isso acontece de vez em quando, não é todo dia. Ela é durona, ela é braba. Ela falou, eu não valorizo você às vezes o quanto você merece. De repente eu fiquei todo oriçado. Falei, rapaz, olha, eu sou amado do Senhor e dessa mulher também. Mas o estresse que existe, eu entendo como esposa de pastor, ela sofre comigo. A sua esposa sofre com você. Às vezes, esposa, o seu marido, ele está fazendo o melhor dele para chegar em casa e manter. Porque, homens, a gente aguenta cada coisa calado. Quem é homem, diga amém. Eu tinha uma chefe que ela fazia homem de 40 anos chorar. Eu estou falando sério. Ela botava 50 homens trancados numa sala. E eu acho que era um certo sadismo. Os olhos dela brilhavam quando eu olhava para a gente. Era semana de Natal. Ela trancou 50 homens numa sala, demitiu 25. E você fica na peneira ali, nem sabendo se você poder pagar um panetone para sua família no final do dia. É tão humilhante esse tipo de coisa que te passa. A gente quer CLT, tem que abaixar a cabeça. Mas a gente ama tanto a nossa família, que às vezes a gente chega em casa calado, com um sorriso de uma ponta a outra do rosto, dizendo, esposa, eu te amo, tá tudo bem. Mas na verdade, está um caquinho lá dentro. E Deus sabe o caquinho que está dentro do nosso coração. Deus sabe o mal que as pessoas estão nos fazendo. Você, mulher, no seu trabalho. Você, jovem, na escola. Às vezes chega em casa com um bom sorriso, mas às vezes uma pessoa não foi gentil com você, não foi legal, debochou de você, diminuiu você. Mas assim como o mundo evoluiu,
O inimigo também evoluiu sua estratégia, porque ele entendeu dividir para conquistar. É assim, o celular, o aplicativo, desconstrói a imagem do pai, e aquele jovem se isola. Aquele homem escuta que, não, família é despesa, separe da sua família, vá viver sua vida, mulher, separe. O seu marido é a causa dos seus aborrecimentos. Meu amado, isso é uma ideia do maligno. Fala para o seu vizinho, isso é uma ideia do maligno. Porque eu vou te falar uma coisa para você, com a nossa família unida, a gente encara qualquer batalha. Eu vou falar um exemplo para vocês muito sério. Quem sabe que eu fui atropelado há 3 anos atrás? Eu tenho 2 hastes de titânio nesse braço esquerdo. Virei um homem biônico aqui, né? Mas fui atropelado. E quem poderá me salvar, né? Quem poderá nos defender? Eu nem no SAMU confio. Eu dentro de uma comunidade, né? Porque o cara me empurrou, me pegou, me jogou para dentro do curral das éguas, né, ô Lucas? Lá, né? Aí ele me jogou lá para dentro. Fui cercado por jovens dizendo, aí tio, que bike maneira, hein? Deixa eu dar um rolê na tua bike. Meu braço pendurado, eu não sabia o que tinha acontecido, quebrou a cabeça do húmero, né? Eu assim mesmo, bicicleta na mão, braço pendurado, sangue escorrendo no braço, eu assim. Eu apertei o botão de pânico da Apple e quem veio ao meu socorro não foi um cavaleiro branco não, foi um Fiat Argo branco que chegou ao meu socorro. Minha mulher é muito brava. Chegou, tacou a bicicleta no carro, puxou o banco para trás para o meu conforto, meu braço estava todo, me jogou no carro e me levou para o hospital. Agora, se eu sou uma pessoa sozinha, o que seria de mim nesse momento? SAMU? Eles não costumam ser muito gentis. Recentemente, uma pessoa do SAMU, o SAMU deixou a cadeirinha cair no meio da rua, né, a cama, e foi embora para o hospital, e o paciente ficou lá na rua. Imagina, né? Minha bicicleta já arrebatada, o pastor lá caiu no meio da rua lá, socorro. Família é muito bom. Quando a minha mãe, ela envergou o pé dela e quebrou, né? Eu me mudei para a casa dela para cuidar da minha mãe. Peguei minha família inteira, nos mudamos para lá, meu pai estava enfermo naquela época, e eu fui cuidar dela. Foi o pega para acabar, que meu pai é bravo pra caramba, né? Vocês lembram do pastor Francisco, né? Mas nós nos cuidamos. Minha esposa aprendeu a dirigir, levou ela para o hospital, a gente fazia as consultas, fisioterapia, está ali agora fazendo pilates. Chique, chique, agora está super nobre. Mas existem traumas, existem guerras que acontecem, que às vezes foram maldições que foram lançadas contra a nossa família. Setas do maligno. Alguma vez na sua vida, mesmo você que não seja cristão, que está aqui hoje, você olhou nos olhos de uma pessoa e viu uma coisa que estava ali que não era aquela pessoa. Algum dia na sua vida você passou por isso. E é assim que o diabo destrói a família. E eu quero dizer para você, saia daqui esta manhã com a proteção do Espírito Santo de Deus e do sangue de Cristo sobre a sua família. O sangue de Cristo liberta, salva, protege. Então, só que nós temos que olhar o mundo e entender que nem tudo é sua culpa. Porque você está se desgastando, você está fazendo o seu melhor. E às vezes você olha, não está tendo resultado. Eu chego no meio da minha família, estou cansado, estou estressado, estou triste. Mas leia para mim o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora... O que eu quero dizer para você essa manhã, à luz da palavra, não achismo humano, porque a opinião do homem é muito perigosa. A gente tem que olhar a palavra de Deus para acertar a nossa vida. Seja qual forem a origem dos ciclos que estão roubando a sua paz, tirando, esfriando o amor da sua família, na sua casa, entre você e sua esposa, causando divisão entre você e seus filhos, atrito entre os parentes, seja qual for esse ciclo de guerras que tem acontecido e divisões, esse ciclo vai ser quebrado hoje pelo poder do nome de Jesus. No versículo 1, volte para o livro de Salmos, por gentileza. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nesse primeiro versículo, a palavra que eu quero dar destaque é a palavra edificar. No passado, edificação se baseava em pedras, né, esse tipo de coisa. Hoje nós estamos em tempos mais modernos. Quando nossa igreja foi construída, uma empresa fez uma sondagem sobre o terreno, avaliou o material, batemos estacas e fizemos sapatas.
A base e o alicerce de toda coisa define se algo vai permanecer de pé ao longo dos tempos. E eu vou ser sincero para você. Quem é que já fez terapia de casal? Ih, bacana. Ou está com vergonha de levantar a mão? Não tem vergonha. Né? Existe tratamento para filhos também, no relacionamento. Não existe nada de errado em procurar ajuda de especialistas. Mas nós temos que entender uma coisa: nenhuma obra subsiste se não for sustentada pelo poder de Deus. Nossa família tem desafios. Eu tenho certeza que você tem desafios. Às vezes um parente que não se fala. Às vezes você saiu de casa brigado com a sua esposa. Às vezes seu filho já olha para você, já não olha com aquela admiração. E você tem se esforçado. Quem se esforça pelo bem-estar da sua família diz amém. E aí é aquela hora que você para e se confronta. Eu tenho tratado tão bem o meu marido. Quem é a esposa que trata o marido bem diz amém. Enquanto de casal esse ano é certo, vai ter que ter. Vai ter que ter. Já é a segunda vez que eu faço essa pergunta numa pregação e amém. Jesus. Senhor, traga a paz dessas famílias, em nome de Jesus. Eu tenho tratado tão bem minha esposa, homens. É sério, cara. Eu repreendo pedir divisão dessa igreja em nome de Jesus, amém? Meu filho está numa boa escola. Você paga uma escola cara para o seu filho, deu o videogame que ele tanto queria, a roupa que ele tanto queria, o Play 5, o Xbox, o PC lá, bacanão. Mas seu filho não quer nem saber de você. E a minha esposa, eu dei aquele presente tão lindo e eu escutei esse amém. Meu Jesus, que dificuldade. Eu fiz aquela janta do jeitinho que meu marido queria. Eu tenho trabalhado tanto, dedicado tanto tempo. E você chega a um esgotamento. Quase ao ponto de ver teto preto. Né? Mas, vou te mostrar um slide de um sentinela. É interessante que os tempos mudam, né? Então, e como hoje a programação da TV não é muito construtiva, talvez os mais jovens não saibam, o sentinela era uma missão muito complicada. Ele tinha um papel muito sinistro naquele tempo, porque ele ia ser, normalmente era o primeiro que morria na invasão, né, contra uma cidade. Como você via nos filmes, jogava a flechinha, ele ficava no topo, o rosto dele ali, o corpo dele já estava de frente, né? Mas ele tinha que ter muito instinto para se comunicar com os demais, né? Os demais sentinelas que estavam ali, para poder mandar mensagem, para poder mandar sinais, dizendo que havia perigo, e era uma vigilância 24 horas constante, para que aquela cidade fosse protegida. Se o Senhor não guardar a sua família, meu amado, em vão será o seu esforço. Você vai botar Verisure na sua casa, você vai botar um alarme, boas câmeras, um excelente cadeado, mas você vai continuar precisando da proteção de Deus. E mais no fundo ainda disso tudo, você pode estar achando por um momento que o seu muito trabalhar fará diferença. Não estou fazendo apologia à preguiça. Fala para o seu irmão, vai ter com a formiga, o preguiçoso, fala para ele. Isso é o livro de Provérbios, não é procurado lá. Então, nós precisamos entender a minha vida, a minha família, quem vai proteger, quem vai sustentar. Primeiro, é claro que eu vou trabalhar e fazer o melhor. Não vou deixar a porta da casa aberta, mas é Deus. Porque o versículo 2 te explica por quê. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Quem consegue trabalhar com esforço, diga amém. Dá trabalho, é transporte público, é desafio, é a Avenida Brasil, é o trem da Supervia, socorro, misericórdia, Transolímpica, só vitória. Então, aquele pedágio, como está caro aquilo lá. Mas, se você parar para pensar, você quase se sente um excluído. Sofrido, sofrência pura. Mas, meu amado, Deus te ama. Deus te ama e Ele quer que você se sinta amado por Ele. Mas, pastor, não estou me sentindo amado por Deus. Estou com um boleto para vencer, minha esposa arrebentou a fatura do cartão, estou com dívida, meu nome está no SPC Serasa e não estou me sentindo amado. Deixa eu contar um segredo, uma lição que eu tive que aprender sofrendo. Deus só pode exercer a vontade dEle sobre nossa vida e o seu amor, se nós permitirmos que Ele faça isso. Porque meu pai sempre falou uma coisa que é muito interessante, eu só entendi depois de mais velho. O Espírito Santo ele não te violenta, ele é gentil. É claro que se ele quer te colocar no centro da vontade dele, como fez comigo, ele tira até o seu pai se for preciso. Mas entenda o que eu vou dizer para você essa manhã.
Não está sobrando espaço na nossa vida para que Deus possa gerenciar e cuidar da nossa família e proteger, porque nós estamos achando que é o nosso trabalho. Trabalhe, faça o seu melhor. Mas se a sua confiança está no dinheiro que cai na conta todo final de mês, você é a mais infeliz das criaturas. A sua alegria ao levantar. Sabe por quê? Teve gente que nem levantou hoje, está numa cama, agarrado no aparelho, à sua esquerda aqui. Qual é a sua diferença da pessoa que está ali no hospital? Graça, misericórdia, bondade de Deus. Essa é a diferença. E mais um ponto, isso é mais importante. Por favor, homens, fala para o homem do seu lado. Essa é para você. E agora, mulheres, olha para a mulher do seu lado. Essa é para você também. Não se matem de trabalhar. Fala para o seu, não se matem de trabalhar. Curtam a sua vida. Pastor, estou sem dinheiro. Vai andar na Praça da Guilherme, vai para a Praça de Realengo, vai passear. Porque nós temos uma estranha percepção. Só vou sair de casa, é dinheiro para o estacionamento, para passagem, Bangu Shopping e lanchinho. Não. Os melhores momentos com a minha família foi correndo atrás do meu cachorro lá no Parque Realengo. Quem acompanha meus vídeos na internet, meu cachorro sendo arrastado. Ele é tão mimado que ele sabe que passou 5 minutos, ele bota o traseiro no chão e fala, se não pegar no colo, eu não saio daqui. Aí, só que eu sou aquele cara nos 80, meio ignorante, né? Então, aí eu fui andando com ele, aí eu descobri que ele gostava do concreto para travar as patinhas. Eu falei, beleza, vou te mandar na grama contigo. Na grama ele não consegue parar a patinha, aí ele tem que ficar atrás de mim. Né? Chegou em casa, dormiu a noite toda, né? Dormiu com a beleza. São coisas simples, mas que seu filho vai lembrar pelo resto da vida. E minha esposa, quando namorávamos, as partes mais engraçadas da nossa vida, não era só quando eu estava com meu corsinho lá remendado, não, né? Mas, às vezes, no ônibus, caindo para um lado para o outro, rindo, ônibus cheio. Os mais desafiantes da nossa vida, quando eu fiquei sem carro, era o carrinho de bebê de um lado, criança no colo, criança no outro, mas eu lembro disso até hoje, porque a gente voltava para casa duro, mas feliz, amando, cuidando. Mas sabe o que a internet está fazendo com a nossa família? Se você não tiver isso, se você não fizer essa viagem, não. Faça o seu melhor com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E creia que com o amor de Deus sobre a sua casa, vocês serão felizes. Não uma alegria baseada em circunstância, mas uma alegria movida pelo poder de Deus, porque a alegria do Senhor... E agora chegamos ao... Não falei que a pregação ia ser curtinha hoje? Falei. Você que é visitante gosta disso. Versículo 3 ao 5. Vou ler para você. Herança do Senhor são os filhos, os frutos do ventre, seu galardão. Fala para a pessoa que é pai e mãe do seu lado. Seu filho é um presente. Fala para ele. Não deixa o mundo falar que filho é fardo. Não é. É bom demais. Filho é muito bom. É bom. Gasta dinheiro. Gasta, mas eu gasto feliz. Eu deixo de ter coisas por causa da minha filha. Eu peguei o último merreca que eu tinha, minha filha no vôlei, o tênis todo ruim, eu fui lá comprar um tênisinho para ela, fui lá, tênisinho papai aqui. 11 horas da noite, eu estava escovando e lavando o tênis da minha filha, porque ela tinha a outra mais velha. Papai, tá muito escuro, eu preciso do meu tênis para amanhã. Falei, filha, sério? Aí eu peguei Vênus, água fervendo, 40 minutos, 100 graus a água, tudo calculado ali, que eu sou meio sistemático, né? Aí, bati, escovei, aí peguei um saquinho que eu tenho, que você coloca o tênis na máquina, né? Dentro da máquina. Onde vende aquele negócio? Na Daiso. Quem gosta da Daiso? Loja top, visita. Tem uma nova no Barra Shopping agora, muito legal. Tem em Campo Grande também, naquele shopping de Campo Grande. Então, botei 11 da noite, eu dormindo no sofá, só que eu tinha a missão de botar o tênis para secar com o ventilador antes de dormir, para que ela pudesse, no dia seguinte... Eu nunca cuidei dos meus tênis direito, mas eu cuido tênis dela como se fosse a coisa mais importante, porque é bom demais. E ela só dá um beijinho muito sem graça, sabe? Ela é minha filha mais velha é reservada. Aí eu fico andando pela casa, eu queria um pedestal, eu queria ser colocado lá, o melhor pai do mundo. Eu queria ganhar o título de melhor pai do ano naquele momento. Mas filho é muito bom, e como flechas na mão do guerreiro. Quando eu vejo a Ana na bateria, eu vejo a minha flecha musical, né? Quando ela está tocando, essa é a flecha que Deus me deu para louvar o Senhor. Assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que deles enche a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Quem concorda que filho dá trabalho diz amém?
mas é uma bênção. É o que há de melhor. E chegando agora, nesse momento final da pregação, eu tentei ao longo dessa pregação trazer todos os grupos possíveis de cenários dentro de nossa família, das lutas que enfrentamos. Às vezes você tem um filho passando por enfermidade, um pai e mãe passando por enfermidade, um filho apegado às drogas, temos casos aqui na igreja, infelizmente, de pessoas que estão indo por caminhos. Mas eu creio num Deus que traz esperança ao nosso coração. Às vezes você olha para o seu casamento, eu tenho irmãs que compartilham comigo em gabinete, os maridos distantes, às vezes aquele celular que ele oculta de você, não quer deixar você ver as mensagens do celular bloqueado, e às vezes você se entristece, você perde noites de sono, seu filho esconde coisas de você, isso traz preocupações ao seu coração. Pessoas falam coisas que, como eu disse na pregação das mães, você se pergunta: que pessoa desnecessária, por que eu escutei isso? Eu não merecia escutar isso, eu não tenho feito tão bem essa pessoa, e isso está cansando você. Isso está te afetando de tal forma que está tirando a sua saúde muitas das vezes. E eu quero fazer um convite a você essa manhã, não apenas para uma mudança de postura, uma mudança de atitude no que diz respeito à forma como você trata a sua família e as pessoas ao seu redor, mas que você possa pedir do alto o milagre que você precisa para que a sua família seja restaurada e protegida pelo poder do nome do Senhor. Meu propósito é trazer você para uma cura. Fala para o seu irmão: Deus tem cura. Eu sei que às vezes nós gostamos dos modelos de culto que nos emocionam. De repente um tecladista solta os pads, aquele clima começa, as luzes se apagam e você sai envolvido. Mas quando você voltar para casa, está tudo lá te esperando. E só uma coisa vai trazer solução para a sua família: o poder de Deus com você entrando naquela casa. E é isso que vai acontecer em nome de Jesus amanhã. Curva a sua cabeça e feche seus olhos.